Bom dia a todos, nós somos do curso de Agronomia da UFRA Campus Capanema e vamos falar um pouco sobre avicultura. O orientador desse trabalho é o Dr. Dário Lisboa. Nós sumarizamos esse trabalho em processos que vão desde uma introdução até as instalações necessárias, as curiosidades sobre a cultura e uma conclusão. É importante nós entendermos que dentro da algicultura ela se divide em dois grandes grupos, que são as microalgas e as macroalgas. E ambas participam do primeiro nível eutrófico, ou seja, inúmeros animais menores vão se alimentar dessas algas, e assim até chegar no ser humano. Dentro das microalgas, que são esses seres microscópicos, esses seres pequenos, nós podemos dizer que elas são utilizadas como alimento para os níveis tróficos, para inúmeros animais menores, na parte da biotecnologia, desde a produção de biodiesel até a limpeza de esgotos na parte de saneamento. Já as macroalgas são amplamente utilizadas na culinária, na forma de alimentação para seres humanos, em rações e fertilizantes, meios de cultura, no caso da batata da estrose agar, que também é utilizado no meio BDA, e assim por diante. Bem, essas algas marinhas apresentam uma grande importância ambiental, pois elas são responsáveis, de acordo com PEN colaboradores, e MEN também falou isso em 91, que elas são responsáveis por acumular cerca de 3% de todo o carbono orgânico existente. Além disso, extrativamente falando, elas são responsáveis pela proteção das zonas costeiras e são uma importante fonte de alimentação para os seres humanos e animais. Economicamente falando, essa importância econômica dela, as algas conseguem movimentar anualmente cerca de 8 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro embutido dentro da cultura. Esse cultivo para consumo agora, no caso do Ocidente, é algo muito recente, mas já no Oriente já é algo muito batido. Já existe muita pesquisa, já existe muita tecnologia por trás do cultivo de algas. Bem, desde 1960 a China costuma realizar essa produção para fins de mercado, para fins de consumo interno e exportação. No Japão, por exemplo, devido a estar embutido na sua cultura, devido ao consumo de alimentos tradicionais como o sushi, ele já tem um mercado lá muito rentável. Então a produção de algas lá dá muito dinheiro se comparado ao Ocidente. Então, mundialmente falando, essa produção de algas explodiu para o mundo, né, a partir do ano de 2012, onde todo mundo, digamos que começou a ter aquele conhecimento do que era a comida japonesa, de como se tratava, e hoje é um sucesso mundial. Afunilando um pouco mais para o Brasil agora, nós destacamos que no Brasil ainda existe um baixo consumo direto dessas macroalgas. Entretanto, indiretamente, existe um consumo muito alto, por meio de medicamentos, por meio de pastas de dente, por meio de comprimidos e aí por diante. Então nós temos, digamos que um litoral muito extenso, propício ao cultivo dessas algas, né? Nós temos mais de 8.000 quilômetros de costa, mas ainda falta investimento para se produzir e conhecimento científico para conseguir desenvolver essas algas no Brasil. Neixe e colaboradores de 2017 destacou que o Brasil é uma potência mundial para a produção de algas, então falta ainda para a gente mais investimento nessa grande área. Quando se fala de projeto de algicultura, nós temos uma grande referência, que é o IPAGRI, que é um órgão, digamos que também em parceria com a SEDAP. Eles desenvolvem um projeto que é para pequenos agricultores, pequenos produtores, na verdade, naquela costa de Santa Catarina. Lá no litoral de Santa Catarina já existe, digamos que, a produção em larga escala, né, dessas algas, para fins de exportação e consumo interno. Entretanto, o valor agregado ainda é muito baixo. Hoje, 1 quilo de alga fresca, ela chega a custar 40 centavos. Então, você produzir 1 kg de alga não tem um custo tão grande embutido, mas tem um custo pequeno, que quando vai bater a margem de lucro, às vezes ela é baixa. Então, por isso que uma renda mensal de R$700 para esses produtores ainda é pouco. Então, conforme o mercado for aceitando esse produto, for tendo mais demanda, o preço vai aumentando. Então, esse mercado para a gente hoje no Brasil, ele é um mercado promissor, seja no setor da agricultura, como forma de biofertilizante, onde a Embrapa lançou uma norma, né, uma circular técnica, que ela destaca que ela já está havendo pesquisas para produzir esses biofertilizantes a partir dessas algas marinhas. E na forma mais de cultivo comercial, o governo federal também autorizou esse cultivo de macroalgas, principalmente a alga conhecida como Carpacicus alvarezi,
que ela é amplamente cultivada no mundo, que é uma alga não é nossa, é originária da Malásia, mas que se adaptou muito bem aqui. Então nós conseguimos produzir hoje no Brasil cerca de 1.200 toneladas dessas algas de forma fresca, não alga seca. Ambientalmente, essas algas, né, como um todo, tirando nossas espécies nativas, como destaca o pesquisador Pierre Missey e colaborador de 2013, elas são plantas extremamente invasivas, então elas conseguem sair do seu centro de origem, se adaptar no nosso país. E o grande problema disso é que haja um extravasamento desse material para toda a costa e que ela venha destruir as espécies nativas e tomar conta de tudo. Por isso que, a partir de pesquisas, foram desenvolvidas variedades que elas não conseguem esporular tão bem e as plântulas não conseguem se fixar, né, nos nossos recifes de corais. Esse mapa aqui, ele destaca toda essa costa, né, da região lá de Caraguatatuba e Ubatuba, que é capaz de produzir essas algas. Esse gráfico ele faz um comparativo entre o ano de 2012, quando se começou, digamos que, produzir essas algas no Brasil, até o ano de 2020, que foi o último dado disponibilizado pela FAO. Bem, nós conseguimos observar que a produção ela quase que dobrou no comparativo desses anos. Então, traçando, digamos que um plano paralelo, nós conseguimos observar que é um mercado promissor que só tende a crescer. Nas principais espécies cultivadas, nas macroalgas, nós destacamos a Popillia brasileira, o gênero Gracialia e a mais cultivada no mundo, que é a Carpaccicus alvarezi. Dentro das microalgas, nós destacamos a Xanthoceros sp, a Cholonella vulgaris, a Isocris sp. A Carpaccicus alvarezi ela é uma alga que não é nossa, é uma alga exótica, originária lá na Malásia. Essa domesticação dela ocorreu a partir da década de 70, então em 1970 foi o ano que essa alga começou a ser domestificada e cultivada, digamos que extensivamente. O reino delas é o reino da plantae, o reino das plantas, né? E o gênero é o Carpaccicus. Dentro do gênero Glaciaria, que ela é um gênero, não é uma espécie em si, ele teve seu centro de origem lá na região da Inglaterra, mas sua domesticação foi um pouco, digamos que mais retardada, só na década de 1920, lá no ano de 1920, é que ela passou a ser cultivada naquela região. Ela não é uma alga tão adaptada às nossas regiões, devido a ela gostar de águas mais frias. Mas, a partir de pesquisas, né, futuramente ela pode sim ser uma alga amplamente cultivada na nossa região, devido a ela ser uma espécie também invasiva. Agora falando de uma espécie nossa, pertencente ao gênero também Gracilaria, que é a espécie Gracilaria birdiae. Ela tem seu centro de origem aqui no Brasil, é uma planta nativa nossa, uma alga nativa nossa. Entretanto, por falta de pesquisas em termos de desenvolvimento, no caso, por exemplo, na reprodução por repicagem, ela tem um desempenho inferior se comparado com a mesma variedade, mas com origem lá no Japão. Então falta pesquisa ainda para que nós consigamos futuramente ter uma ampla gama de produção desse tipo de alga. A produção da Graciliaria birdiae aqui no Brasil, ela se dá principalmente comercialmente, como afirma Araújo 2005, na costa do Nordeste. Então os estados, até parte do Maranhão, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, toda essa costa lá do Sergipe, Alagoas, elas conseguem produzir esse tipo de alga. Então já existe uma produção lá, nem seja de pequena escala, para se produzir isso. Aqui na nossa região, na região amazônica, esse cultivo, digamos que ainda não existe legalmente, né? As pessoas ainda não produzem esse tipo de alga. Mas nós também temos, digamos que uma potencialidade para produzir essa cultura. Nas partes das microalgas, nós destacamos a Xanthoceros sp, que ela é uma alga tanto de água doce como água salgada, é uma microalga. E ela pertence ao gênero das Diatomáceas, né? Elas são algas planctônicas. Então elas produzem oxigênio. Cerca de 50% do oxigênio do mundo é oriundo dessas algas planctônicas. Além disso, ela pode ser utilizada na produção de biocombustível, pode ser um alimento bentônico e produz muito oxigênio. Então ela tem uma importância, digamos que cientificamente, biologicamente e no meio ambiente também enorme. Existem muitos trabalhos, os maiores trabalhos que existem no na atualidade científica são de Valentim, colaborador de 2000, e Vanin em 2003. Então, ainda carece, né, de estudos para se entender mais como essas águas funcionam, como é o seu metabolismo, como nós podemos produzir a partir delas. Outra alga, que é também muito conhecida, né, que eu acabei de falar sobre ela, que é a Chatonellus sp,
Um autor chamado Koenig et al. Ele trabalhou, né, no ano de 90, fazendo um comparativo na produção de biocombustível a partir dela com microalgas. Então ela se mostrou superior, digamos que nessa capacidade de fazer biocombustível. A Isócris sp, ela dentro da agricultura é a microalga mais utilizada, que ela é utilizada na parte da aquicultura também como uma forma de alimentação alternativa para essas larvas, seja de ostras, camarões ou peixes pequenos. Então ela pode ser utilizada na alimentação desses animais, reduzindo assim gastos econômicos com rações. Além disso, ela é capaz de quebrar moléculas de carbono, né, a partir da sua fotossíntese. Então ela pode ser utilizada também na alimentação de animais e também como forma de mitigar impactos ambientais. Ela pode limpar esgotos partindo do seu ciclo de vida, pode fazer essa limpeza de esgotos. E Tibaldi, colaborador de 2015, ele traçou um comparativo entre como se daria o desenvolvimento, partindo de parâmetros zootécnicos, de larvas de peixes alimentados apenas com Isócris sp e alimentados com ração. Ele observou que não houve nenhuma diferença entre os peixes que eram alimentados com ração e alimentados com essas microalgas. Então, se um produtor, por exemplo, de aquicultura, de peixes, ele quiser produzir na sua propriedade lá, vamos supor que peixes alevinos, né, ele pode alimentar esses peixes com Isócris sp e reduzir seu gasto com rações. Ainda das microalgas, a Corolera vulgaris, ela é uma alga muito importante também, uma microalga muito importante. Como destaca a Safin em 2014, ela é responsável por sequestrar muito carbono da atmosfera, muito CO2 é sequestrado, e ela consegue colocar no seu metabolismo isso daí. Essas algas, existem especulações que elas podem ser as responsáveis por povoar hoje as espécies nativas que nós temos de plantas, por exemplo. Então as plantas terrestres podem ser que tenham sido originárias dessas plantas. Então existem N medicamentos, N comprimidos, N tipos de óleos que podem ser extraídos dessa microalga. Então ela tem um valor econômico muito grande, tem uma ampla faixa de atuação dentro do mercado de fármacos, mercado de alimentos, mercado de comprimidos, até mesmo para a indústria da beleza. Então existem N possibilidades de se trabalhar com essa microalga. Essas macroalgas podem ser cultivadas tanto em ambiente fechado quanto em ambiente aberto. Dentro desses ambientes, nós destacamos três nessas estruturas de cultivo, que são gaiolas, o tipo de longline e o tipo balsas. As gaiolas consistem em estruturas metálicas no formato retangular, cercados por malhas de 2 mm, onde as algas são acopladas dentro dessa estrutura para fim do seu desenvolvimento. O sistema de balsas consiste em uma alça de um material anticorrosivo. Em cada extremidade vai haver uma espécie de boia, que pode ser de polietileno, que venha a flutuar para que ela não venha afundar e se perder a produção. O tipo longline é o mais simples e o mais barato, né, que ele pode ser utilizado em águas mais rasas. Ele apresenta, digamos que uma âncora que vai fixar ali no chão, uma haste de ferro e apenas uma linha que segue até o fim da próxima âncora. Nessa linha são colocadas as plântulas dessas algas para o seu desenvolvimento. Então, as estruturas utilizadas nele são materiais, digamos que relativamente baratos, comparado à lucratividade. Por exemplo, no longline, o custo inicial dele é muito baixo. Vai precisar apenas de cabos, os propágulos, no caso, das algas, as cordas de polietileno e as boias. Nas balsas, são alguns materiais também comuns ao tipo de gaiola. Essas microalgas, quando fala de microalgas, elas também podem ser cultivadas em sistema fechado e sistema aberto. E também, em sistemas fechados, né, elas são mais direcionadas à parte bioirradiadora. Ou seja, existe todo um valor agregado nela lá, existe um valor mais caro para essa produção. Já em sistema aberto, existem alguns tanques cilíndricos que podem ser utilizados para esse cultivo. Bom, nós vamos falar sobre os fatores ambientais, dando continuidade. Então, nós temos fatores ambientais, né, afetam aí a produção de macroalgas e de microalgas. Primeiramente, nós vamos falar sobre as macroalgas. As macroalgas, né, elas estão aí principalmente no mar, e a profundidade ela afeta o cultivo dessas algas. Deve estar em torno de 1,5 metros para o cultivo marinho, por conta que os sedimentos, né, do fundo do mar podem afetar a produtividade, né. Nós temos a salinidade, deve estar entre 30 e 35
UPS e esses cultivos, né, devem estar longe de áreas que estejam perto de rios. A temperatura também, na maioria das algas cultivadas, sejam exóticas, né, no Brasil ou naturais do Brasil, elas devem estar entre a temperatura de cultivo de 22 a 30 graus Celsius. Temos predadores que atingem essas algas, né, que ocorre aí a redução da produtividade porque eles acabam se alimentando. As macroalgas, né, também são afetadas pela poluição, principalmente o mar, né, um ambiente totalmente poluído pelo homem, e são atingidas pelos sedimentos porque os sedimentos atacam, né, são aumento da taxa de crescimento, afetam a taxa de crescimento e, consequentemente, né, isso é ocasionado pela luminosidade, porque esses sedimentos acabam afetando o processo de fotossíntese. Nós vamos ter um modelo de estudo, né, aqui a Porfira brasileira, que é uma espécie nativa do Brasil, mas ela, né, o seu gênero Porfira, ele tem outras algas no mundo que são utilizadas para diversos meios e produzidas. Então nós temos aí o modelo da fase assexuada, temos as células do talo, são células diferenciadas, produzindo monósporo. Esses monósporos produzem um novo talo, né, um novo C. Ocorre também a fase sexuada. Nós estamos só representando, né, pelo gênero Porfira e representando por outras algas também, que nós vamos ver sobre esse cultivo mais à frente. E aí nós temos dois seres, né, um ser masculino e um ser feminino. O ser masculino produz gameta masculino e o ser feminino produz gametas femininas. E acabam aí liberando, o ser masculino produz espermatângios e eles são liberados, né, no mar, né, ocorrendo a fertilização nos carpagônios. E aí ocorre, né, a oosfera e produzem carpoesporófito, que são diploide. Esse carpoesporófito produz carpósporo diploide, que são levados ao mar e produzem tetraflorófito. Esse tetrasporófito ele vai sofrer uma meiose e vai produzir tetrasporos. Os tetrasporos eles vão, através da meiose, né, que é uma célula reducionista, né, um meio de divisão reducionista, ter um novo C, e esse novo C vai ser haploide, formando um novo C gametófito. Entendendo um pouco sobre esse ciclo, nós vamos entender um pouco do manejo reprodutivo, né, dando continuidade. E aí nós temos aí, nessa alga, né, a seleção de linhagens, a liberação de esporos, como aconteceu lá, o cultivo em tanques. Então, é importante essa parte de liberação de esporos, que quando é cultivado em tanque, os esporos são liberados no tanque. Esses esporos são cultivados em tanque e aí acontece uma fase de desenvolvimento de filamentos que são levados para a fase final, que será no mar. No entanto, né, nós temos aí manejo reprodutivo, no caso da Capáficos alvarezi, ocorre uma alga exótica, né, de outro país. Então, ela produz baixa produção de esporo por ser melhorada geneticamente, impedindo a fixação das plantas. Isso é bom para o meio ambiente, né, por não ser tão agressiva ao meio ambiente, essa alga, porque ela não fixa as plântulas. E aí nós temos doenças, né, doenças que atacam, por exemplo, o ICIs, que é uma doença ocasionada por bactérias ou por outros seres, né, ainda não sabe a origem dessa doença. O pirim, que é uma doença ocasionada, né, pela intempérie, né, o tempo, sejam altas temperaturas ou baixa temperatura, ocasiona um apodrecimento do talo. E essa alga, ela tem esse manejo reprodutivo, né? São tirados talos dessa planta e são colocados no lugar definitivo de produção. E aí são produzidas. A Graciliara birdiae é uma planta nativa do Brasil também. Nativa no Nordeste do Brasil, são extraídas, né? São extraídas do manejo extrativista. Mas já estão sendo feitos estudos com experimentos de cultivo para ver a viabilidade, né, de diminuir
mais, né, o impacto do extrativismo. E aí essa planta são também tirados talos ou parte da planta, né, e são colocados nas estruturas para a produção. As microalgas, né, elas também sofrem fatores, né, ambientais, luz, qualidade da água, quantidade, temperatura, concentração de nutrientes, salinidade, produtos químicos, principalmente por serem muitas das vezes cultivadas em ambientes totalmente restritos, né, para diversas produções, devem estar longe de patógenos. A ocorrência de outras algas também podem afetar. Então, tudo isso são fatores ambientais que podem afetar elas. E também, aqui nós temos um modelo, né, manejo reprodutivo das microalgas. Acontece aí a reprodução assexuada. Nós temos a reprodução, no caso da primeira reprodução, né, a fissão binária. Temos os esporos e a fragmentação, que é um tipo de reprodução que uma parte da planta-mãe é fragmentada e produz um novo ser. Nós temos aí um exemplar, né, Chlorella vulgaris, né? Ela é muito importante, como o Jonathan falou no início. E aí nós temos várias fases, né, de reprodução do desenvolvimento da célula. Por ser uma alga, uma microalga e unicelular, ela forma, no final, 4 células e aí ela multiplica, né, e forma colônias. Nós temos o manejo alimentar. Então, ocorre tanto para macroalgas e microalgas. Nas macroalgas, são seres autotróficas, né? São autotróficas, precisam de nutrientes do mar, levado pelas ondas, né? Limpeza do local, também precisa ser retirada algumas outras algas que sejam invasoras, né? Nós temos as microalgas, são autotróficas também. No entanto, essas algas, elas como são a maioria das vezes produzidas em laboratório, precisa de um meio, né, através de nutrientes da solução nutritiva, macro e micronutrientes. Nós temos manejos sanitários. Nas macroalgas, devemos escolher as algas sadias quando escolher aquelas, né, a parte reprodutiva, livre de epífitas, que são outras algas, né, livre de doenças e poluição, principalmente poluição humana. As microalgas, o ambiente deve ser controlado e livre de doenças. Esse é um manejo sanitário muito importante para o cultivo de algas. Nós temos aqui, dando continuidade, né, como essas algas acontece o manejo. O manejo da Chlorella vulgaris, né, nós temos aí o banco de microalgas e são inseridas a 15 ml, né, de uma solução, e aí ocorre a diluição em outros tubos de ensaio. São inseridos a 15 ml no tubo de ensaio, aí ocorre a diluição em outros tubos de ensaio e são transferidas para tubos de 500 ml a 1 litro, né? E aí depois elas são utilizadas na indústria para outros processos, né, de utilização, e eles vão estar no fator definitivo. Os empreendimentos de aquicultura, né, seguem as regras gerais para o licenciamento ambiental, conforme a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e Resolução CONAMA número 237, de 19 de dezembro de 1997. Né? Muito se falava, né, sobre quem ficava a responsabilidade, qual era a responsabilidade, né, que órgão era a responsabilidade de legalizar, né, através do licenciamento, os empreendimento marítimo, né? Então, a moção CONAMA, número 090, né, de 6 de junho de 2008, compreendeu que o IBAMA e os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente são responsáveis, né, pela realização do licenciamento ambiental. E aí, a nova resolução, né, CONAMA 403/2019, ela, né, classificou as espécies aí alóctones ou exótica, e nativa ou autóctones. Então, conforme o dispositivo do artigo 22 da Lei
número 11.959 de junho de 2019, esse artigo diz que, conforme essa lei, a criação de espécies exóticas, que é no caso de espécies exóticas, né, é de responsabilidade do aquicultor assegurar a contenção de espécimes. Então é responsabilidade do aquicultor. No caso, por exemplo, de algas, né, que nós estamos falando de algas e de outros organismos também, né? E as questões legais, na portaria do IBAMA, número 147, 11 de novembro de 1997, artigo 7, diz que a outorga da permissão de exploração dos campos naturais, que isso acontece muito no Nordeste, né, de água, fica condicionada à expedição pelo IBAMA das licenças prévias de instalação e de operação, na conformidade da legislação vigente. E especificamente, né, o parágrafo único, né, fala que são dispensados de licenciamento os pescadores profissionais autônomos que coletam algas manualmente sem o auxílio de equipamentos de mergulho, que são aquelas pessoas que acabam trabalhando ali e tiram seu sustento, e eles são dispensados de licenciamento. Atualmente, recentemente, né, em 2016, 2017 e 2020, houve o decreto número 62.243, de 1º de novembro de 2016. Esse decreto ele é sobre o estado de São Paulo e ele fala sobre o cultivo de macroalgas, né, nas áreas de até 100, no caso até 10 hectares. E aí também temos o decreto número 62.913, de 8 de novembro de 2017, que no litoral de São Paulo, a aquicultura de baixo impacto é até 2 hectares. E houve também recentemente uma instrução normativa que saiu, instrução normativa número 1 de 1º de janeiro de 2020, que permitiu o cultivo de algas no estado de Santa Catarina, no cultivo de algas, né, para comercialização no estado de Santa Catarina. E aí, gente, a gente finaliza, né, o nosso assunto. E vocês querem saber mais, assista o vídeo, né, O Futuro Promissor das Algas. Aqui são sobre curiosidades, o que esses organismos têm nos dado e que ainda nos vai permitir, né, conhecer ainda mais vários produtos oriundos desses organismos. Dando continuidade a esses fatores intrínsecos, né, essa produção de algas, nós vamos falar um pouco sobre esses fatores também econômicos, que são de suma importância para nós compreendermos como funciona essa produção, a algicultura como um todo. É um trabalho muito interessante que vem retratar bastante esses fatores econômicos embutidos nessa produção, que fala desde custos de produção, os custos fixos, os custos variáveis, a receita, as perdas de produção. A receita vem falar de tudo isso embutido nesse trabalho. O nome dele é a viabilidade econômica do cultivo empresarial e familiar da macroalga Capacillus alvarezi na costa sudeste do Brasil. É um trabalho de Nogueira e do Marcelo Henrique, foi para obter o título de doutor. Nós disponibilizamos aqui ao lado um QR Code. Caso alguém tenha interesse em pesquisar mais sobre o trabalho, ler esse trabalho, a gente super recomenda. Está aqui no ladinho o QR Code, é só escanear e acompanhar com a gente. Bem, de maneira geral, quando se fala da viabilidade econômica desse sistema, né, de cultivo, nós temos sempre que olhar para as duas vertentes. Se um grande empresário quer cultivar esse tipo de alga, e um pequeno produtor. Bem, pela legislação desse tipo de cultura, quando se passa numa quantidade em área maior do que 1 hectare, deixa de ser o cultivo familiar e passa a ser o cultivo empresarial. Os custos de produção embutidos nesses dois tipos de sistema, tanto empresarial como familiar, eles são basicamente os mesmos. Entretanto, conforme vai se aumentando a área cultivada, há necessidade de ter uma mão de obra mais qualificada, equipamento de maior qualidade, com maior rentabilidade. Então, dentro do sistema empresarial, já vai haver a necessidade de ter um profissional mais qualificado, de ter sempre um técnico ali fazendo acompanhamento, porque lá o investimento com certeza é maior. Bem, dentro desses custos de produção, nós temos os custos fixos e os custos variáveis.
O autor destacou aqui os custos fixos que ele vai ter que ter para fazer o investimento inicial, como as balsas, as reformas de galpão, os equipamentos de apoio, os equipamentos de medição, equipamento de proteção individual, as embarcações, fora a mão de obra que ele vai utilizar, né? Então esses custos já estão embutidos na produção. Ele destaca também que no sistema familiar, como o sistema de um porte menor, um sistema para a família conseguir se manter, ele pode substituir esses materiais, por exemplo, por as boias. Boias são um material caro, bem caro, né? Ele pode substituir por garrafa PET. Então, existem medidas alternativas que visem reduzir esses custos embutidos no sistema de produção. Bem, quando nós falamos também nesses custos de produção, existem embutidos os custos de instalação para conseguir manter esse sistema ativo, esse sistema funcionando. Hoje, a média de 1 kg de água, como eu falei lá no início, 1 kg dela seca chega a custar R$ 2,40, enquanto a alga fresca chega a custar apenas 40 centavos devido à quantidade de água que será perdida para o meio, né? Entrando um pouco mais nas questões econômicas, hoje o preço de venda de 1 tonelada, vamos supor que fechando parcerias com o mercado externo, ele consegue ser exportado até, numa tabela máxima de receita, até R$ 900. Entretanto, os custos de produção desses R$ 900, eles são perdidos e descontados com relação aos custos. A CEDAP, ela destacou em uma circular técnica que a média na agricultura, na produção familiar, para a produção de algas, ele chega a trazer uma receita mensal, dependendo da produção, como eu já falei, adotando a quantidade de 0,5 hectares, até de R$ 700 ao mês. Entretanto, dependendo do tamanho da produção, esses valores são variáveis. Então, existe um custo embutido. Entretanto, diferente da piscicultura, aqui não existe gastos com ração, mas existe os gastos de estar fazendo a manutenção dos galpões, a manutenção de fios, a manutenção de boias, a manutenção de balsas. Então, os custos embutidos aqui estão apenas com a manutenção dos aparelhos, das ferramentas utilizadas. Bem, um pouco das curiosidades desse mercado ainda da algicultura, nós podemos destacar, né, que nem tudo são flores. Bem, existe uma notícia que circulando aí, uma notícia bem recente, no ano de 2021, que uma das ilhas mais badaladas do Caribe podem ser hoje invadidas pelo uma ilha flutuante de águas. Então essas águas formaram uma massa, né? Formaram, digamos que uma teia, se entrelaçaram e agora estão flutuando sobre o mar em direção a essa ilha. Então vai dar um trabalho imenso para conseguir remover isso daí. E a algicultura, as algas como um todo, é uma área tão importante, tão necessária, que existe uma área da ciência específica, que é a ficologia, que ela é dedicada a estudar essas algas, né? Na parte da alimentação, existem salgadinhos que são vendidos a um preço, digamos que extremo, que são chamados snacks de algas marinhas. Ele é justamente a alga, retirada do mar, tanto de forma extrativista como da forma comercial, posta para secar e assim consumida, né? Passa por alguns processos para poder ser consumida. Então existem salgadinhos que a água tira toda a água dela, das algas, né? Para poder ser consumida. Bem, algo muito interessante sobre as algas ainda é que a gente pensa que uma alga é uma planta. Não, elas não são plantas. A maioria delas pertence ao reino dos protistas, algumas dos protozoários, né? Então elas não são plantas. Claro, existe alguma exceção, né? Como eu falei lá no começo. Bem, e por fim, essas algas, elas são um dos seres mais antigos do planeta. Então, o oxigênio que a gente respira hoje, provavelmente ele foi oriundo desses seres mais antigos do planeta que produziam, né, seus alimentos, esses seres autotróficos. E esse alimento que ela produzia, ela liberava oxigênio e a gente começou, aí, no caso, eles podemos dizer que eles são um dos precursores da vida na Terra. E a conclusão, né, as algas elas são de grande importância, como a gente viu, realizam diversos processos, né, e estão aí indiretamente nos nossos alimentos, em produtos que nós usamos diariamente. No entanto, né, ainda há uma legislação ainda para ter um olhar mais sobre o cultivo de algas e também precisa mais ser explorado essa grande área, né, que pode ser aí renda para milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado e até a próxima.